livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32. A partir do versículo 32. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 32. Nós estamos numa série chamada Muitos Lares, Uma Só Família. E no domingo passado você ouviu que a sua família não precisa ser a família Doriana. Que o Senhor vai abençoar e vai operar na sua família, e que o melhor modelo de família é a sua família, redimida pelo sangue de Jesus Cristo, amém? E hoje, se o Senhor nos permitir, nós vamos falar sobre a espiritualidade, o que significa que nós vamos repetir tudo que vocês já ouviram no domingo passado. Amém. Você encontrou? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32, e nós vamos seguir o capítulo 6 até o versículo 9. Então vamos começar Deuteronômio 5:32. Diz assim a palavra de Deus: Tenha o cuidado de fazer tudo como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Ande em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhe corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Você com certeza já ouviu a ilustração do menino que queria morar na igreja. Já ouviu? Porque na igreja o seu pai trata ele bem, na igreja papai não briga com a mamãe, na igreja a família é perfeita. Quando chega em casa a coisa é totalmente diferente. Então o menino queria morar na igreja, porque na igreja a família é perfeita. Além do pecado óbvio de hipocrisia presente nessa família, que a fala desse menino revela, existe um outro erro na fala dele. A igreja não é um lugar onde nós vamos. A igreja são as pessoas que vão a este lugar. Este prédio aqui não é a igreja. Este prédio é o lugar onde a igreja se reúne. É o lugar do culto público da igreja, não a igreja. A igreja é a comunidade daqueles que amam o Senhor e que foram salvos pela fé nele. Este menino, então, ele não queria morar na igreja. Ele queria morar no único lugar onde ele via a sua família, sendo a igreja de Jesus Cristo. O que precisava mudar na vida deste garoto não era o local, mas era a sua família. O meu desejo é que o Senhor use essa mensagem para reacender em nós este amor por Ele, e que este amor influencie aqueles que estão mais próximos de nós, principalmente aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, a nossa família. Amém, meus irmãos? Esse texto que nós lemos, ele é um chamado à obediência, mas não uma obediência fria, cega, como que por obrigação, mas uma obediência que é baseada na confiança e no amor pelo Senhor.
uma obediência baseada no amor. Como nós vimos nas nossas aulas de escola dominical, se você é um frequentante da escola dominical, você vai lembrar disso. O livro de Deuteronômio, ele tem o formato de um tratado de aliança, como os reis do passado faziam aliança entre um rei mais poderoso com um rei menos poderoso. Um mais poderoso oferecia exército, oferecia terras, enquanto o outro, menos poderoso, oferecia serviço e fidelidade. E era comum que nesses tratados, uma primeira seção constasse sobre o rei superior, como ele era poderoso e glorioso, todos os benefícios que este rei mais poderoso já tinha feito por esse rei menos poderoso, né? E principalmente também todos os benefícios que este rei inferior teria se entrasse nessa aliança com o rei superior. E é exatamente assim que começa o livro de Deuteronômio. É exatamente com um panorama daquilo que o Senhor já tinha feito pelo seu povo. Atos que demonstravam o caráter de Deus, a grandeza do seu poder, e que também já comprovavam para o povo do Senhor a disposição de Deus de abençoá-los. Deus voluntariamente os tirou do Egito, Deus os sustentou no deserto, Deus deu para ele vitórias contra reis poderosos, né? Seom, Og, rei de Bazã, e agora já está prestes a lhe dar a terra que eles estão ali prestes a possuir, a entrar. Tudo isso para demonstrar que Deus ama este povo e que Deus deseja abençoá-los. Deus deseja viver em paz com eles. Então, após lembrá-los aqui por meio de Moisés, do seu amor por eles, o Senhor está convidando eles a entrar em um relacionamento com Ele, respondendo a este amor, também amando, temendo e sendo fiel a este Deus. Mas apesar das semelhanças entre essas alianças dos reis do passado, a aliança que o Senhor está propondo aqui é uma aliança muito superior. E frequentemente, a aliança que é utilizada para demonstrar o relacionamento que Deus deseja com o seu povo é a aliança do casamento. Na aliança do casamento, nós temos o afeto amoroso do nosso cônjuge e a promessa de amor para o futuro. Nós temos a promessa do nosso cônjuge de permanecer naquele relacionamento até que a morte o separe. O casamento é um antídoto permanente contra a solidão. E é também a oportunidade de você se desenvolver, tanto como ser humano, como também como crente, desfrutando da companhia e da ajuda deste amigo, desta amiga espiritual que vai estar com você nos piores desafios da sua vida e também desfrutando com você das maiores alegrias da sua vida. Além de tudo isso, é o ambiente perfeito para a criação de filhos, onde o casamento acaba abençoando não só os cônjuges, mas também as demais pessoinhas que Deus vai incluindo nesta relação, nesta aliança. Esses são só alguns dos benefícios deste presente que Deus deu para a humanidade, que é a aliança do casamento. Mas tudo isso demanda que ambos os cônjuges permaneçam na aliança. Tudo isso demanda que ambos os cônjuges respondam ao amor e à fidelidade de um, também com amor e fidelidade do outro. Que ambos estejam plenamente empenhados em crescer em amor e admiração mútua. Mas, principalmente, a aliança do casamento demanda exclusividade. Não pode haver traição. Este cônjuge precisa ser único, não há espaço para nutrir afetos por outros amantes. A aliança do casamento exige que ambos os cônjuges tenham o seu amor exclusivamente para o seu cônjuge. E este compromisso, inclusive, é assumido publicamente diante de Deus e dos homens, numa cerimônia. Mas essa aliança não é um compromisso impessoal, mas é uma aliança feita por amor. Antes do casamento, o noivo tem várias oportunidades durante o namoro e o noivado de provar o seu amor pela noiva, né? Ele consegue, inclusive, decepcioná-la e humildemente pedir perdão. Ele consegue agir de várias formas como se os problemas dela
fossem os seus próprios problemas. Ele consegue mostrar consideração, respeito por ela de várias formas. Ele consegue provar que ama ela de fato. E então, num belo dia, vem o aguardado pedido: você quer se casar comigo? Em outras palavras, você quer abandonar as outras possibilidades para se unir comigo em um relacionamento exclusivo? Você quer abandonar o que você poderia ter para continuar tendo o que você já tem comigo? E a noiva diz: sim, eu quero. Ela pode entrar neste relacionamento de exclusividade porque ela já viu que ela não precisa de outros amores. Durante esse tempo de namoro, ela já percebeu que o amor dele é suficiente. E ela vai ficar com este amor para o resto de sua vida. Ela vai assumir uma aliança com esse e esquecer todo o resto, porque esse é suficiente. E da mesma forma, no versículo 4 do texto que nós lemos, o Senhor está dizendo... Acabou meu esboço aqui. O Senhor está dizendo... Deixa eu pegar aqui na... Opa, voltou. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, se essa noiva não se casar com esse noivo, ela tem várias outras opções para se casar. Umas melhores e outras piores. Mas ela não tem nenhuma igual. Porque só o fulano de tal é o fulano de tal. Aquele homem que está pedindo ela em casamento é único. E se isso é verdade a um homem, isso é verdade também para Deus. Ninguém é como o Senhor, porque desde a antiguidade, diz o profeta Isaías, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além do Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Nenhum outro oferecerá o mesmo amor pelo seu povo. Portanto, o convite deste Deus incomparável, inigualável, totalmente único, no versículo 5 é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. O Senhor está convidando o seu povo a responder a este amor que Ele já demonstrou com todos esses atos que Ele expôs, amando-o também. É um convite para entrar neste relacionamento de submissão amorosa a um Deus que já demonstrou o seu amor e desfrutar eternamente deste amor que só encontra em Deus. Porque o Senhor é o único Senhor. Deus já tomou a decisão dele. Ele escolheu este povo incondicionalmente. Ele prometeu abençoar todos os povos da terra por meio dele, lá para Abraão. Ele libertou gratuitamente esse povo da escravidão no Egito, guiou, sustentou no deserto e vai dar para eles a terra prometida. E agora está convidando a tomar a decisão dele. A decisão de permanecer neste amor. A decisão de abandonar todos os outros amores e dar o seu coração inteiramente ao Senhor, com um amor completo e verdadeiro de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Um amor que vai tocar a criação dos nossos filhos, como um pai que já desde pequeno, desde recém-nascido, ele coloca a roupinha do time de coração no seu filho. Um pai que ama o Senhor desde pequeno, está ensinando o seu filho desde pequeno a amar o Senhor também. Ele quer ter um filho que ama o Senhor. Um pai que tem prazer na lei do Senhor, e porque é algo prazeroso, ele está sempre repetindo. Ele está repetindo quando ele está sentado na casa, ele está repetindo isso quando ele está andando pelo caminho, ele está repetindo isso quando ele está deitado, quando ele se levanta, e por conta dessa repetição, ele está inculcando isso na cabeça dos filhos dele também. O Senhor está convidando o seu povo a se lançar completamente em um relacionamento pessoal e exclusivo com Ele. Inclusive, esse pai que ama o Senhor não está só repetindo a palavra do Senhor, ele está buscando na vida maneiras de aplicar esta palavra às situações da vida. Ele não está só rezando, ele está aplicando isso, ele está agindo. A palavra para ele é, como diz o Salmo 119, 105, uma lâmpada para os pés, uma luz para os caminhos. É óbvio que a Bíblia não está falando de literal, de uma luz para o caminho, está dizendo que é uma lâmpada para a vida, um direcionador, algo que quando você tem dúvida, se vai para a esquerda, se vai para a direita, você usa essa lâmpada, essa bússola. Ele está aplicando isso.
E é este relacionamento que o Senhor está chamando o seu povo para assumir com Ele. E este convite, ele é estendido a nós. Nós não somos o povo de Israel no deserto, prestes a entrar na terra prometida. Mas por meio do sacrifício de Jesus, como nós acabamos de cantar, nós fomos feitos povo do Senhor. E Deus já nos deu a demonstração do seu amor, a maior de todas as demonstrações. Ele nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está nos convidando hoje a responder a este amor, nos arrependendo dos nossos pecados e colocando a nossa fé inteiramente neste amor e neste sacrifício. E aí então, por meio do poder do Espírito Santo que todo salvo recebe, amá-lo também, dar este amor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Durante toda a história do povo de Deus, este relacionamento de amor com Deus sempre teve dois concorrentes: a idolatria e a religiosidade. Usando novamente a ilustração do casamento, na idolatria, o povo de Deus é como uma noiva que diz amar, mas não quer compromisso. Eu te amo, mas eu não quero me comprometer. Te amo, mas não vou assinar nenhum documento. É um amor assim, né? O meu esquema preferido. Sim, Jeová é suficiente. Ele é inigualável, não tem outro Deus. Eu concordo com Isaías, nunca se ouviu nem se viu um Deus como esse. Mas é sempre bom ter um Baal aqui de backup, né? Um bezerro de ouro, 2, não faz mal para ninguém. Faz sim. Sim, o Senhor é tudo que eu preciso, mas eu não estou pronto para assumir um compromisso. Quantas vezes a gente ouve isso, né? De descrentes, né? Não é o caso de ninguém aqui, eu acho. Não, o Senhor, eu sei que Jesus é tudo, eu acredito em tudo isso que você está falando, mas ainda não estou pronto para assumir um compromisso com esse Deus. E eu me lembro de uma história, no ensino médio, eu e mais um irmão meu, a gente estava evangelizando, discipulando um outro lá na escola, né? E a gente tinha um grupo ali, uma célula, durante o intervalo, e um dia a gente deu uma Bíblia de presente para esse rapaz durante o intervalo, né? E ele todo constrangido, né? Falou, oh, muito obrigado, mas me entrega a Bíblia depois da aula. E a gente, não, a Bíblia é sua, pode levar. Não, eu sei, mas... Veja, ele estava empolgado com o discipulado, ele amava o Senhor Jesus, mas entrar com uma Bíblia na sala de aula não era algo que ele estava disposto naquele momento. Mas se não é pelo amor, é pela dor. A gente insistiu até que ele pegasse a Bíblia e levasse na marra para a sala de aula. E quando ele entra na sala de aula, o que ele descobre? Outros crentes secretos que também estavam naquela sala de aula e ninguém sabia que era crente, porque também nunca tive coragem de chegar com a Bíblia na sala de aula, né? Irmãos, a partir daquele momento, não seria mais possível para ele ser o descrente e o crente ao mesmo tempo. No momento em que ele entrou com a Bíblia naquela sala de aula, ele se definiu publicamente como crente. Ele estava aceitando a vergonha de Jesus Cristo. Ele estava se orgulhando daquilo que para o mundo é vergonhoso e estava tendo vergonha daquilo que para o mundo é orgulho, irmãos. Quando uma noiva se casa com seu esposo, ela adiciona o sobrenome dele ao seu nome. Ela já decidiu quem ela quer ser. Eu quero ser a senhora fulana de tal. Eu sou a esposa do fulano. E às vezes o fulano é um pé de panos igual eu. Um Zé Ruela. Ela tem orgulho, irmãos, de ser chamada esposa dele porque ela o ama. Ela já decidiu quem ela quer ser. É isso que é o casamento. Mas o outro extremo disso é a religiosidade. Se por um lado a noiva idólatra é aquela que não quer compromisso, a religiosa é aquela que quer o compromisso. Ela quer ser chamada de esposa, quer o status de esposa, mas ela não ama o esposo. Ela ama acompanhar o esposo nos compromissos formais. Ela ama ser conhecida como a esposa do fulano de tal. Ela só não ama o fulano de tal. Assim, o religioso, ele ama ser conhecido como alguém que ama o Senhor,
mas ele não ama o Senhor. Ele não ama de fato. Ele não tem vida devocional particular. Ele não manifesta o caráter de Cristo em sua vida diária. Ele não está disposto a crescer pela comunhão de outros irmãos, como nós vamos ter daqui a pouco, os nossos pequenos grupos, para que a gente mostre que a gente precisa dos irmãos na comunhão. Não, irmãos. Ele está interessado apenas nos compromissos públicos. Ele ama os cultos de domingo. Ele ama os atos externos e públicos de adoração. Ele quer a fama. O religioso é como Ananias e Safira, que deram a metade do dinheiro, mas eles queriam a fama daqueles que deram tudo. Eles não queriam ser conhecidos como Ananias e Safira, o casal que deu metade do dinheiro do terreno. Eles queriam ser conhecidos como Ananias e Safira, o casal que deu o dinheiro todo. Só tinha uma coisa que eles não queriam: dar o dinheiro. Assim é o religioso. Mas tem duas instâncias, irmãos, que a gente nunca vai conseguir esconder essa hipocrisia. Nós não vamos conseguir esconder de Deus e não vamos conseguir esconder da nossa família. Por isso, se você quiser conhecer de fato a verdadeira espiritualidade de alguém, pergunta para o cônjuge dele, pergunte para o cônjuge dela, pergunte para os seus filhos. Inclusive, no domingo passado a gente teve um dever de casa, né? Eu quero deixar outro dever de casa aqui hoje, para que você faça exatamente isso. Pergunte para a sua esposa, pergunte para o seu esposo, pergunte para os seus filhos, para os seus pais, pergunte para um membro descrente da sua família. Como você avalia a minha devoção a Deus? Você acha, ou vocês acham, que as minhas atitudes no dia a dia são atitudes de alguém que ama o Senhor? E espera a porrada, né? Espera e a resposta sincera. Mas lembre-se, irmãos, sempre se lembre disso. Não só quando você fizer essa pergunta, sempre. Que você nunca está competindo com ninguém. Você já é plenamente aceito pela graça de Deus. Já é plenamente aceito pela graça. O que a gente quer quando a gente faz uma pergunta dessa é crescer em santidade. É crescer em relacionamento com Cristo. O que a gente quer é ser mais parecido com o nosso Senhor, é estar mais perto do nosso amado. Amém? Essa é a hora que a gente não ouve nenhum amém. A melhor forma, talvez a única forma, irmãos, de nós ensinarmos os nossos filhos a amar o Senhor é amando ao Senhor. É tão bonitinho, né, amor? Quando a gente vê a Maria falando amém, que é uma palavra que a gente nunca ensinou para ela. Ela aprendeu de ouvir. Quando ela, de repente, está lá sozinha no quartinho, lá, assim, amém. A melhor forma, talvez a única forma de nós obtermos a submissão amorosa das nossas esposas é nós sendo amorosamente submissos a Cristo Jesus. A melhor forma, esposa, de inspirar o seu marido a liderar a sua família na devoção familiar é você mesmo sendo devota, devotando a sua vida em adoração a Cristo. Senhor Jesus disse que este mandamento que nós acabamos de ler é o maior dos mandamentos, o amor a Deus. E a obediência a todos os demais depende da obediência a este mandamento. Sem este amor, Paulo diz em 1 Coríntios 13, atos externos de adoração não significam absolutamente nada. Que o Senhor está nos chamando nesta noite é para nós incluirmos o sobrenome dEle nas nossas vidas e nós nos definirmos diariamente como sua noiva, demonstrarmos amor verdadeiramente por Ele, irmãos, como Ele demonstra o seu amor por nós, nos justificando gratuitamente, nos conformando diariamente à imagem de Cristo Jesus, e a gente só pode fazer isso em dependência total do nosso Senhor. Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Antes do mandamento para amar, vem o mandamento de ouvir. Antes de amar, a gente precisa reconhecer que o Senhor é o único Senhor.
Precisamos reconhecê-lo como Senhor de nossas vidas. Se Ele é suficiente, eu não preciso de outros amores. Se Ele é suficiente, Ele é suficiente. Eu me decido por Ele, eu coloco o sobrenome dEle, eu sou dEle. Eu sou dEle. E a gente cresce nesse amor, irmãos, contemplando em sua santa palavra. É um círculo virtuoso. Quanto mais você o ama, mais você se devota, mais você ora, mais você quer ler a Bíblia, mais você quer conhecê-lo. Quanto mais você o conhece, mais você o ama. E isso vai crescendo, isso vai te conformando à imagem de Jesus. Você vai ficando mais parecido com Ele. Mais você vai encontrando meios de aplicar esta palavra à sua vida, mais eu vou encontrando meios de aplicar essa palavra em minha vida e vou crescendo em amor por Ele. E enquanto a gente vive assim, nós somos cartas vivas para aqueles que estão perto de nós. Enquanto a gente repete essa palavra para nós mesmos, nós estamos inculcando ela na mente dos nossos filhos. O Senhor pode usar isso como uma influência para salvar os nossos filhos. Nós não estamos fazendo isso para salvá-los, nós estamos fazendo isso porque nós já somos salvos. E nós contagiamos os nossos filhos. Enquanto eu preparava esse sermão, eu pensava em tantas coisas. O tema era espiritualidade na família e havia um tema tão abrangente, tanto que eu poderia falar, irmãos. Mas nada disso adiantaria muito se os nossos corações não forem transformados. Mas se essa mudança começa no seu coração, ela vai com certeza atingir a sua família. Sejamos crentes em nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Vivamos respondendo a este amor de Deus e nos devotando a Ele, assumindo a nossa identidade de filhos e filhas de Deus em todos os momentos e diante de todos. Eu estava contando com a minha esposa no caminho para cá, que certo dia, eu fico, quando a gente prega essas coisas, a gente fica pensando, quem sou eu? Porque a nossa vida é cheia de tantas situações que você pensa, cara, mas eu preciso aplicar essa palavra na minha vida, né? Ainda bem que vocês estão ouvindo uma proclamação do Evangelho, nada meu, né? Isso me traz muita tranquilidade. Eu estava passando ali, geralmente eu saio cheio de malas, né? Que a gente, por causa da Malu, e eu estava com um monte de mala assim, e a Bíblia ficou bem no canto da mão, assim, aí eu saí assim, parecia que eu estava impondo a Bíblia para todo mundo, assim, que nem uma arma. E quando eu passei no parquinho, eu vi algumas pessoas conhecidas, assim, e quando eu passei com aquela Bíblia desse jeito, me deu uma vergonha, não porque eu tivesse vergonha da Bíblia, né, de estar carregando a Bíblia, mas porque eu fiquei com vergonha de parecer aqueles crentes religiosos, fanáticos, sabe, que fica assim, se expondo, assim, olha só, eu sou um crente. Mas depois eu parei para pensar e falei, mas eu sou crente mesmo. Que importa o que eles vão pensar, né? Se a definição de crentes que eles têm para mim todo crente é fanático, então eu sou isso aí, fanático, porque eu sou crente, é isso que eu sou. Agora, se é a definição de crente dele, não, crentes tem crentes e crentes, né? Então aí a gente pode conversar, eu posso dizer que tipo de crente eu sou, mas eu sou crente. É isso que eu sou, entende? Irmãos, vamos fugir da religiosidade e da idolatria, mantendo essa comunhão com o nosso amado. É só isso que a gente precisa hoje. Amém? Nossa série vai continuar, que o Senhor continue falando conosco os demais temas, as demais pregações, e que a gente se lembre disso. Nós estamos respondendo ao Senhor, o amor que Ele já demonstrou para nós. Ele está nos convidando nessa aliança para entrar nesse amor. Vamos orar?